Brasil passa a Argentina e vira o mais endividado da América Latina. Tá aí, mais uma vitória brasileira, mais uma pontuação negativa, positiva, uma ultrapassagem pro que é ruim, que era para ser... Enfim, tá aí, ganhamos mais essa da Argentina. Vou passar o primeiro comentário para o Luiz. Pois é, né? O mundo dá voltas, né? A Argentina que estava na pior das pindaíbas, quer dizer, não está melhor ainda, né? A gente sabe que vai levar muito tempo para eles saírem daquele buraco no qual eles se meteram, aliás, desde os anos 40, mais ou menos, né? Mas assim, né? Já há algumas coisas melhores, né? No ano passado ela conseguiu não só ser campeã da Copa, como ela também conseguiu eleger. Aliás, no ano retrasado foi campeã da Copa e no ano passado conseguiu eleger um presidente de direita. Então, assim, a Argentina, pelo menos, a gente vislumbra um futuro melhor, né? O presente não está fácil, o passado, né? A gente sabe como é que é, mas pelo menos ela tem hoje mais chances, né, de ter um futuro melhor, né? Espero que sim, vamos torcer, né? E agora, quanto ao Brasil, a gente, né, não há surpresa nenhuma, né? A gente sabe que o PT ele age assim sempre. A esquerda normalmente age assim, né? A esquerda ela gasta muito, ela gosta de entrar gastando, como se não houvesse amanhã, porque eles sabem que aí a conta vai para o próximo, eles vão passando para o próximo, até que o próximo seja alguém de direita e aí cai no colo deles, né? Senão, isso é o que a esquerda faz, ela gasta demais, não só para os projetos sociais dela, que, aliás, vai muito pouco para os projetos sociais, né? Vai mais para o marketing para falar dos projetos sociais, mas, no geral, o dinheiro que vai para os projetos sociais, a ajuda que vai para os projetos sociais são migalhas perto do que os figurões do partidão acabam levando para o bolso, né? A gente sabe disso, é como a esquerda sempre funcionou e é como principalmente o PT sempre atuou, né? E agora a gente está vendo a volta disso tudo. A gente teve agora o rombo, né, o déficit de 230,5 bilhões de reais, que nada mais é do que 2% do produto interno bruto do Brasil. Sabe o que é isso? 2% do produto interno bruto do Brasil, inclusive superou as expectativas mais negativas, né? As expectativas mais pessimistas falavam em 228 bilhões de reais de rombo, né? Mas não, foram 230 bilhões. As perspectivas anteriores ainda eram de 177 bilhões de rombo, né? O que dava mais ou menos 1% do produto interno bruto, só que está dando justamente 2%. O Haddad, claro, não perdeu tempo e já foi lá dizer que a culpa era do Bolsonaro, né? Aquilo que vai ser a desculpa do governo Lula até 2026, né? Tudo que acontecer ainda vai ser culpa do Bolsonaro. Assim como a Marina Lima ficava falando que, né, o aumento das queimadas na Amazônia e no Pantanal eram culpa do Bolsonaro, apesar de a gente estar em setembro, outubro de 2023, com quase um ano do governo Lula. Ela falava que a culpa era do governo Bolsonaro. Depois falou do El Niño, falou das nuvens na Amazônia, né, que impediam de enxergar. E é mais ou menos a mesma coisa que o Haddad está fazendo agora. Está fazendo a cortina de fumaça, só que nesse caso é econômica. Ele fala que a culpa é do Bolsonaro, das coisas anteriores, etc., quando não. Já estava tudo previsto na época e estava tudo de acordo, equilibrado, mas o PT, a gente sabe, ele gasta demais. O custo PT para o Brasil é muito grande, né? Porque eles precisam sustentar não só os companheiros daqui de dentro, mas eles precisam sustentar também os companheiros do Foro de São Paulo, né? Todas as ditaduras falidas do Foro de São Paulo, tipo Venezuela, Cuba, sem falar algumas outras na África, como Angola, né? O PT tem negócios com essas ditaduras, né? E os negócios são basicamente pegar dinheiro do contribuinte brasileiro e transferir para os chefões desses governos, dessas ditaduras, né? E é isso que está acontecendo, e agora em tempo recorde, né? Como o Meirelles mesmo falou, logo no início do governo Lula, ele olhou, vislumbrou e falou: olha, vai ser uma Dilma 2, né? Eu desejo boa sorte a quem fica,
né? Ajudou o Lula, fez campanha para o Lula, ficou ao lado do Lula, mas na hora H ele vai embora. E é o que está acontecendo com todo mundo que tem as condições de sair, porque eles estão vendo o desastre econômico se aproximar. Esse rombo, esse déficit, ele vai ter consequências muito pesadas para o Brasil e assim, esse é que é o problema, né? Daqui a 15, 20 anos, nossos filhos, nossos netos vão estar pagando por essas consequências, né? Eles vão estar trabalhando para pagar essa dívida que o PT faz o Brasil contrair. Legal, obrigado, Luiz. Você pensa, você fica ou você sai, Luiz? Olha, se tiver um avião que caiba o Stark, né, com um domador para acalmar ele, eu pego o próximo. Tá certo. Obrigado, Luiz. Passar o comentário para o Eduardo Vieira. Professor Eduardo. Vamos lá, gente. Brasil ultrapassa a Argentina, né? Mais uma régua colocada ao contrário, mais uma régua invertida. O Brasil ultrapassa a Argentina na corrida para o buraco, né? Isso, gente, é uma missão, né? A missão do governo de esquerda é destruir a economia. Por quê? Porque o que é economia, né? É a quantidade de riqueza disponível na sociedade. Se a sociedade tem riqueza, a sociedade não precisa do Estado. Como é que você escraviza uma sociedade? Através da dependência do Estado. Então, ou você coloca todo mundo dependente do Estado, ou você mata todo mundo, né, que puder, e os que sobrarem, então, você vai ter, por uma questão, né, do exemplo anterior, você vai ter o efeito pedagógico da matança, né, como aconteceu na Revolução Cultural, de Mao Tse Tung. Você vai ter um povo perfeitamente submisso. Opa, não quero morrer não, né? Isso aconteceu na Ucrânia também, né, no Holodomor, enfim. Existe até uma postulação, né, de que você, para fazer uma boa revolução socialista, você tem que remover pelo menos 10% da elite da sociedade, né, para você conseguir justamente quebrar de forma eficiente o tecido social. Então, isso tudo está embutido dentro desse caminho, né? E isso é uma coisa, gente, declarada, né? Os pensadores regressistas, eles estão publicando livros sobre isso há décadas, né? Já há mais de 100 anos que eles falam com todas as letras que é assim que tem que ser. Agora, no Fórum Econômico Mundial, os pensadores do Fórum Econômico Mundial, como Noah Yuval Harari, o cara fala isso abertamente, né? A questão do neomalthusianismo, que o Gustavo citou lá no início, cara, isso tudo está conectado. Isso tudo está conectado. Um governo totalitário, quer dizer, para você conseguir ter o poder de tudo, que é a demanda esquerdista, regressista, comunista, socialista, né, progressista, seja lá como esses caras se chamam, mas, na verdade, é ditatorial, né? Você precisa conseguir quebrar todas as formas de independência. Todas as formas de independência. Qual é a forma superior de independência? Assim, mais comum que a gente tem na nossa sociedade, a gente não percebe, né? É o pequeno negócio. Uma grande empresa, ela não é um regime de independência tão independente, né? Tão autônomo quanto o pequeno negócio. Numa grande empresa, hoje, você tem conselhos, você tem acionistas, você tem o capital distribuído. Ou seja, você tem uma coisa muito parecida com uma democracia, digamos assim, né? E o que acontece? A democracia, eu vou dar uma derivada leve aqui, mas eu estou com um tempo marcado aqui, tá? A democracia, ela é um formato, né, que justamente permite sempre a tomada de poder por um grupo organizado, né? A gente está pagando o preço disso aqui agora. Vocês podem olhar para o Brasil. Todas as instituições estão apropriadas, corrompidas, aparelhadas, tomadas, não é verdade? Por quê? Porque todas elas foram construídas em cima desse conceito de democracia. Mas num pequeno negócio, na padaria do seu João, você acha o quê? Que o seu João vai definir o preço do pão dele?
ele vai perguntar, juntar os funcionários, todo mundo, inclusive você da limpeza aí, todo mundo. Junta aí. Olha só, eu estou pensando em aumentar o preço do pão em 3%. Vamos fazer a votação? É lógico que não. O seu João vai dizer, olha só, pá, o preço do pão agora aumentou 20% e muda aí o preço, abraço, vamos lá, gente, segue a vida, vamos trabalhar, né? Esse império é o império da aristocracia, tá, gente? Não é o império da democracia, tá? E a aristocracia é justamente a forma de organização social que permite a elevação do mérito e permite a defesa mais efetiva dos valores. Então, o que a Haddad quer fazer é destruir a economia para que o povo se dilua completamente, não tenha mais nenhuma força individual e possa, então, se entregar de corpo e alma para o Estado. Quem duvida disso é só olhar para o redor. Olha só, vê aquela declaração daquela conselheira tutelar de Jaraguá do Sul. Vê o que ela diz. Dá uma olhadinha no que aconteceu na Conferência Nacional da Educação Extraordinária, que aconteceu agora. Dá uma olhada no que esses caras estão dizendo. As crianças são do Estado. Como é que você entrega a criança para o Estado? Quando você não consegue mais dar comida para a tua criança, né? É triste, mas o caminho é esse. Obrigado, Eduardo. Gustavo Lopes. Sensacionais as abordagens que os meus colegas fizeram. Acho que eu quero trazer fazer outra, digamos assim, entrar por um outro viés. Há 80 anos, está fazendo 80 anos esse ano, um livro, um clássico da economia da escola austríaca, que é o Caminho da Servidão, do Hayek. O Hayek dizia isso lá em 1944, quando ele escreveu esse livro, ou seja, o cara já sabia o que iria acontecer com os regimes totalitários socialistas. E ele se refere, vamos lembrar, ele sempre gosta de falar, as pessoas não gostam, mas o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores na Alemanha também tinha esse viés socialista na economia, porque eles queriam ter o controle dos meios de produção, assim como a União Soviética, assim como na Itália de Mussolini. Então, esses regimes totalitários socialistas, o que eles diziam? Que, inevitavelmente, o destino inexorável desses modelos econômicos era a servidão, era a miséria, era a desintegração social, que é o que a gente está vendo, que a gente viu. Pega qualquer país, eu sempre faço esse exercício com as pessoas, escolhe aleatoriamente um país que tenha seguido por anos o regime socialista e me diga como ele está economicamente hoje. Todos, sem exceção, estão quebrados. Todos. E o Brasil, infelizmente, está seguindo esse caminho da servidão. E aí eu gosto de fazer uma digressão um pouco mais contemporânea. O nome do programa de governo do presidente Jair Bolsonaro era Caminho da Prosperidade, porque ia exatamente na contramão desse modelo. É lógico que quando a gente tem o maior endividamento, um dos maiores do mundo, e a gente tem um déficit de 230 bi, um rombo, né, para falar o português correto, de 230 bilhões de reais, é lógico que o governo, como alguém já mandou no chat ali, olha, isso eles alegam que é por conta dos precatórios, e aí outros já falaram que era por conta das dívidas do governo Bolsonaro, é lógico que eles vão atribuir, assim como a transparência atribui ao governo Bolsonaro a culpa da corrupção no governo Lula, é óbvio que eles vão sempre atribuir, aliás, isso está no DNA da esquerda, né, é responsabilizar os outros pelos seus próprios erros. Mas isso é grave porque as consequências disso são a deteriorização da economia, a fuga de investimentos, e aí sempre tem um esquerdistinha malandro que diz assim, mas pobre não come superávit, pobre não come investimento. Meu irmão, ontem, dia 30 de janeiro, saíram os dados do CAGED, que é a consolidação dos empregos, né, no Brasil. Dos dados de 2023, nós geramos menos 30% empregos no ano passado, em relação a 2022. Menos 30%, menos 27%, para dar um número exato. E aí vai procurar na imprensa como é que eles estão pegando, como é que eles estão divulgando. Eles estão dizendo assim, o Brasil gerou tantos empregos em 2023. Aí tu pensa, nossa, que bom, né, tá gerando emprego. Aí tu vai ler a matéria. Na verdade, a gente gerou 30% menos. E vamos lembrar, 2022 nós tínhamos ainda resquícios da pandemia, a guerra na Ucrânia estava no seu momento mais duro, nós tínhamos ainda uma crise hídrica e toda a sabotagem eleitoral e econômica que foi feita no Brasil. Então veja como é grave, como isso afeta sim o pobre, porque o dado do emprego, ele é o primeiro a ser afetado numa recessão econômica e é o último a se recuperar. Então dias piores virão,
infelizmente. E aí, para finalizar, eu sempre tenho uma dúvida, que é uma dúvida genuína mesmo. Será que isso é incompetência da economia, né, do governo? Ou será que isso é exatamente o alto nível de competência deles em fazer exatamente a destruição da economia para tornar o cidadão cada vez mais dependente do Estado, das esmolas do Estado? Será que é incompetência ou eles estão sendo extremamente eficazes naquilo que eles se propõem? O fato é que, seja uma coisa ou outra, nós estamos ferrados, porque a tendência é que isso piore. Eu vinha acompanhando esse dado da empregabilidade ao longo do ano e eu já tinha chutado mais ou menos o número de 26% de queda. A gente chegou em 27%. Isso é aterrador, isso é o pior dado que nós poderíamos... e pouca gente está falando sobre isso, até sugiro que isso vire pauta dos próximos anos. Menos 27% na geração de emprego, com tudo a favor, em tese, né? Porque não tem desculpas. Claro que eles alegam, o governo não falou sobre isso, ele está falando apenas pelos os números de empregos gerados. Mas quando eles forem questionados, se é que alguém vai questionar na imprensa por que eles estão gerando quase 30% a menos, eles vão dizer que a culpa é do Bolsonaro. Porque, de novo, Lula dorme e acorda pensando no Bolsonaro. O Bolsonaro alugou um triplex na cabeça do Lula. Mas a gente tem que questionar isso. E, de novo, esse rombo, a gente está num endividamento desse tamanho, o rombo, que tudo isso parece que não afeta ninguém. Por exemplo, o aumento do combustível, isso vai ter um impacto direto na inflação, vai ter um impacto direto para a população mais pobre. E as pessoas sempre com aquele papinho, não, mas isso, pobre não come inflação, pobre não come superávit, pobre come sim. É disso que a gente se alimenta. E isso vai ter um impacto muito pesado nesse ano de 2024. Então, é bom as pessoas ficarem bem atentas sobre isso.